Fala, Davis, seja bem-vindo a mais um episódio do Estratégias do Back-end. Estratégias não, Estratégias do Back-end, tá? O programa que te ensina tudo o que você precisa saber para você mandar muito bem, você ter uma carreira fantástica usando Java no back-end. Meu nome é Elder, se você não me conhece ainda, e se você me conhece também, meu nome é Elder, meu nome não é diferente para pessoas diferentes. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre estratégias, pilares, melhor dizendo, para você ser um especialista usando Java no back-end. Se você está vendo esse vídeo agora limpinho, saiba que eu estava fazendo uma live dele, ela caiu e a galera voltou, a galera show de bola aqui. Então a gente vai em frente agora sim. Espero que sem mais surpresas e seguindo em frente com esse conteúdo de hoje. Maravilha? Então obrigado a quem está aqui ao vivo com a gente. O Emerson, o Cairo, o Johnny, o Alexson, o Alberto, o Bruno Manso, boas, trágicas lembranças. O pessoal tá falando de JCP Servlet aqui no chat, tá? Então, esse é o barato do ao vivo, né? Você poder acompanhar aqui as discussões com a galera. E talvez alguns perguntem aí, o que é ser especialista? Gente, costumo dizer que o especialista é aquela pessoa para quem você liga, quando você precisa de algo específico, resolver algum problema específico, né? Por exemplo, você vai pintar a parede da sua casa, né? Pintar a sua casa, já as paredes, tal. Ah, beleza, né? Vou chamar um pintor para pintar as paredes da minha casa. Agora, se você tem uma porta que era de uma madeira rara, que pertenceu a um palácio do rei da França, né, lá no século XV, e aí você mandou trazer, ela foi restaurada, tal. Pô, você vai chamar um pintor especialista em portas antigas, de preferência que já tenha pintado uma parede de um rei da França do século XV, alguma coisa assim. O especialista é aquela pessoa que você, para quem você liga quando você tem um problema realmente específico, né, para resolver. Ou se você estava lá fazendo, você vai fazer um check-up, geralmente você passa lá por um clínico geral, né? Mas aí durante o check-up você descobriu um problema nos rins, né? Então você vai lá num nefrologista, né? Alguém específico para lidar com aquele problema específico. Esse é o especialista, né? E é interessante que muitas pessoas perguntam, tá bom, mas qual que é a diferença, né, entre ser o especialista e ser o generalista? E eu realmente não acho que há o que é melhor que o outro, tá? Existe aquilo que eu prefiro, que no meu caso é ser especialista, né? Mas a grande diferença que eu costumo, o grande exemplo que eu costumo dar de diferença entre o especialista e o generalista é o seguinte, tá? Inclusive tá o Renato Borges falando aqui, ó, ouvindo a volta do trampo. Então, um bom retorno aí para você para casa. Renato, dirija com segurança, se estiver dirigindo, né? E vamos junto aqui na nossa conversa. Então é o seguinte, costumo dar um exemplo que é, se eu perguntar para vocês o seguinte, olha, me diz aí o nome de um clínico geral famoso, né? Eu imagino que eu teria alguma dificuldade de conseguir muitos nomes, né? Talvez um lembrasse de alguém que foi num programa da TV, o outro lembrasse de alguém que escreveu alguma coisa importante, tal, mas talvez eu tivesse dificuldade de conseguir muitos nomes. Agora, se eu perguntasse para vocês, olha, me diga o nome de um cirurgião plástico famoso, ou de um oncologista famoso, ou de um cardiologista famoso, seria muito mais fácil conseguir um bom número de nomes, porque os especialistas eles chamam a atenção, os especialistas são lembrados com muito mais facilidade do que os generalistas. E, de novo, não é dizendo que um é melhor que o outro, mas é questão de escolha. Mas o fato é que o especialista ele consegue chamar mais atenção, ele consegue ser mais lembrado. E pensando nisso, uma pergunta importante que é o seguinte, tá bom, Helder, beleza, então, legal, você é especialista, você é mais lembrado, as pessoas vão lembrar mais de mim e tal. Mas qual que é o real benefício de eu ser um especialista ao invés de eu ser um generalista? E esse, inclusive, foi o ponto onde caiu a live que eu estava fazendo antes, tá? Espero que ela não caia agora, porque esse é o ponto importante aqui da nossa conversa. Galera, olha só, a grande vantagem de você ser um especialista, ela vem junto com uma desvantagem, tá? Por mais estranho que isso pareça. Como assim, André? Olha só, você como especialista, a tendência é que você tenha acesso a menos oportunidades.
Como assim, menos oportunidades? Você como especialista, você provavelmente vai ter acesso a menos oportunidades. Mas essas oportunidades que você vai ter acesso tendem a ser oportunidades melhores. Tendem a ser oportunidades que pagam melhor. Tendem a ser oportunidades que estão em projetos mais interessantes. O próprio exemplo que eu dei aqui, né? Eu pintar as portas ou pintar as paredes da minha casa, beleza. Ou eu pintar uma porta que pertenceu a um rei de um país do século XV, não sei o quê, uma madeira que não existe mais, ou uma madeira super rara. Então, assim, esse tende a ser um trabalho muito mais complexo, um trabalho muito mais importante, um trabalho muito mais, não sei se importante é a palavra, mas um trabalho que realmente vai ser mais requintado, mais complexo. O que invariavelmente vai levar a ser um trabalho mais bem pago, tá? Então, galera, o que eu defendo realmente em que deve se tornem especialistas é isso, que você seja aquele profissional que talvez não tenha acesso a tantas vagas assim no mercado. Eu, por exemplo, como developer advocate, não tenho 1 milhão de vagas disponíveis para mim. Tem poucas vagas mesmo no mundo, mas são vagas que pagam bem, são vagas em empresas legais, são vagas que tendem realmente a levar a gente a posições mais bacanas no mercado, tá bom? Então, esse é a grande vantagem de você buscar isso sendo especialista.